Nesse vídeo, eu vou falar sobre os campos e os potenciais centrais. Os potenciais são campos escalares e os campos centrais são campos vetoriais. Eles compartilham da propriedade que eles só dependem da distância até a origem. Os potenciais centrais são funções escalares, cujo valor é uma função da distância até a origem. E os campos radiais são campos que apontam na direção do raio e cuja intensidade é uma função da distância até a origem. Vamos ver como é que isso fica. Os potenciais centrais são campos escalares que satisfazem uma condição muito especial. A dependência em x, y e z pode ser escrita como uma dependência apenas da distância do ponto até a origem. Vamos ver isso como é que fica. Φ de x, y, z é igual a uma f da raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, que é igual a f de r. R aqui, então, assume o valor de raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, que é a distância de x, y, z até a origem. Lembrando que r é o vetor posição. E a norma de r vem a ser justamente aquela distância, raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Nosso primeiro objetivo hoje é calcular o gradiente desses potenciais centrais. Lembrando que o gradiente de um campo escalar é dado por I vezes a parcial do campo em relação a x, mais j vezes a parcial do campo em relação a y, mais k vezes a parcial do campo em relação a z. Como a dependência de φ em relação a x, y, z acontece implicitamente através de r, a gente precisa aplicar a regra da cadeia. Vamos ver. A parcial de φ em relação a x é igual à derivada de φ em relação a r vezes a parcial de r em relação a x. Eu posso usar a derivada ordinária no primeiro caso, porque φ é uma função apenas de r nessa representação. Φ é uma função de uma variável. Então, a gente está no caso da derivada do tipo cálculo 1. Já r depende de x, y, z. E assim a gente precisa usar a derivada parcial. Numa notação mais curta, a gente troca dφ dr por φ' de r. E a derivada de r em relação a x precisa ser feita a partir da expressão raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Faça isso como um exercício, troque o radical pelo expoente 1/2 e use a regra da cadeia. E essa expressão pode ser escrita dessa forma elegante, φ' de r, x sobre r. Eu não vou fazer a derivada em relação a y nem em relação a z, porque é perfeitamente análogo, e a gente vai escrever simplesmente que a parcial de φ em relação a y é φ' de r, y sobre r, e a parcial de φ em relação a z é φ' de r, z sobre r. Somando esses três termos na definição do gradiente e colocando φ' de r sobre r em evidência, a gente tem que o gradiente de φ é φ' de r sobre r, que multiplica xi mais yj mais zk, que vem a ser justamente o vetor r. E assim a gente pode escrever o gradiente como sendo φ' de r sobre r vezes r vetor, que é igual a φ' de r vezes o r chapéu. Lembrando que o r chapéu é exatamente r vetor sobre módulo de r vetor. Vejamos um exemplo agora. F, o campo conservativo dado pelo gradiente de φ, que é igual a 3/2 de r não meio r chapéu. Aqui, φ de r é simplesmente r na 3/2. Basta derivar o φ para obter aquela expressão de f. E este é o gráfico do campo vetorial f igual a 3/2 de raiz quadrada de r vezes r chapéu. Trata-se de um campo radial, isto é, todas as setas estão na direção do raio e todas estão apontando para fora, porque o coeficiente multiplicando r chapéu é sempre positivo. Retornando à folha anterior, nosso objetivo agora é o reverso.
Dado um campo daquela forma, um campo radial, nós vamos mostrar que ele é conservativo, isto é, ele admite um potencial, e esse potencial vai ser central. Vamos começar pela definição matemática de campo radial. O campo vetorial F é igual a uma função de R vezes o R chapéu. Um exemplo bastante importante da física, o campo associado a uma massa pontiforme ou uma carga pontiforme. Trata-se de um campo do tipo inverso do quadrado da distância. Agora eu vou mostrar uma demonstração construtiva de que todos os campos centrais são conservativos. Para isso, eu vou mostrar uma função cujo gradiente é a função f dada. Então, seja φ de r uma antiderivada de f de r. O gradiente de φ é φ' de r e r chapéu. Pela própria definição de antiderivada, φ' é a f de r. E assim a gente tem o nosso teorema demonstrado. É isso aí. Os gráficos no Python, eu deixo o código para vocês aí embaixo.